Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar nas lições do capítulo 7 do livro de Romanos. Depois de apresentar a condição dos gentios, no capítulo 1, a dos judeus, no capítulo 2, e a de toda a humanidade, no capítulo 3, Paulo descreve agora a luta interior travada por todos os crentes. Nos versos 1 a 6, quem tem um relacionamento com Jesus morreu para o pecado, o antigo marido, na analogia de Paulo, e vive uma nova realidade, liberto da condenação da lei. Verso 7, a lei não é pecado, mas revela o pecado que há em nós, a fim de que busquemos o perdão de Jesus. É preciso conhecer a doença para buscar o tratamento correto. Ao especificar um dos mandamentos, não cobiçarás, Paulo deixa claro que está falando, sim, da função do decálogo, dos 10 mandamentos, que é de revelar o pecado. Versos 8 e 9, sem lei, o pecado está morto. Com a lei, o pecador está morto. Com Cristo, o pecador é perdoado e ressuscitado espiritualmente. A lei existe mesmo para matar, ou seja, evidenciar o pecado que nos mata. Jesus é quem nos vivifica e concede perdão e vitória. E no verso 12, Paulo é bem claro ao dizer que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Como a lei pode ser má se ela é santa? Como pode ter sido abolida, como dizem alguns, se ela é justa e boa? Ela se torna um problema quando é usada de maneira errada, como se o cumprimento dessa lei pudesse justificar alguém. E já vimos que não é assim. Cristo é quem nos justifica, a graça é quem nos perdoa, e a lei existe para mostrar aquilo que é o pecado e também serve para nos proteger do pecado. É como uma cerca de proteção que Deus colocou em nosso redor para que possamos viver uma vida correta, uma vida protegida das coisas que nos afastam de Deus. Verso 14, a lei é espiritual e somente os que vivem no Espírito conseguem guardá-la. Os chamados carnais a odeiam. Quem vive no Espírito e guarda a lei é livre. Quem vive no pecado e transgride a lei é escravo e condenado. Versos 15 a 19, Paulo revela a luta do cristão com sua natureza pecaminosa. Somos naturalmente inclinados para o mal. Por isso, precisamos do poder do alto para subjugar essa natureza pecaminosa. Precisamos desesperadamente daquele que pode operar em nós o querer e o efetuar segundo sua boa vontade, é o que está em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Precisamos nos submeter a Deus para que Ele guie a nossa vida. Verso 20, o pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo. Infelizmente, essa será a realidade até a glorificação por ocasião da volta de Jesus, quando então nosso corpo será transformado em um corpo imortal, incorruptível, livre dessa tendência para o pecado. Nós veremos mais detalhes quanto a isso em 1 Coríntios capítulo 15, mais adiante. Verso 21, depois da queda de Adão e Eva, o pecado entranhado na natureza humana passou a ser uma lei intrusa, a outra lei que procura dominar nossa vida. Versos 24 e 25, Paulo pergunta e ele mesmo responde: quem nos livrará do corpo desta morte? Resposta: Jesus Cristo, o nosso Senhor. A única forma de subjugar a lei do pecado que atua em nós é trocarmos de senhorio e nos submetermos à lei de Deus e ao nosso Deus, o Deus da lei. Que Deus seja o nosso Senhor, o nosso guia, aquele que nos ajuda a vencer, aquele que nos dá mente pura, aquele que nos dá pensamentos santificados, a fim de que possamos realmente subjugar a natureza pecaminosa e viver em santidade pela graça de Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do Senhor Jesus.